missão é a verdade, com amor e a caridade. Rombanda, salve o centro de Umbanda, Caminho Jaruã. Olá, sejam muito bem-vindos ao canal do Cuca, Centro de Umbanda Caminho Jaruanda, casa de Pai Joaquim de Angola e de Vovó Cambina da Cachoeira. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre a mediunidade nas crianças. Como devemos tratar este fenômeno ainda numa idade pouco avançada, na sua infância, no seu início da adolescência. É claro que cada centro, cada instituição religiosa tem uma forma distinta de lidar com esta situação. A gente vai conversar sobre a ótica do Cuca, sobre a ótica das entidades espirituais que são dirigentes do nosso terreiro. E primeiro a gente vai fazer uma diferenciação entre mediunidade nas crianças, trabalho mediúnico, com aquelas crianças que entram no terreiro, colocam a sua roupinha branca, entram na gira, ficam dentro da gira com os médiuns que trabalham. Isso é muito comum lá no Cuca. Não raro, filhos de médios, sobrinhos de médios, entram junto com os pais, junto com os tios, mas não para trabalharem mediunicamente. Eles apenas entram no terreiro para ficar com os médios que são os seus tios, seus pais. Eles não têm responsabilidade mediúnica. Eles não estão ali para desenvolver a sua mediunidade. Diferente daquelas crianças que já têm um florescimento mediúnico muito grande ainda em pouca idade, seja no início da adolescência, seja ainda na sua primeira infância. Como devemos tratá-las? E as entidades espirituais, em regra geral, elas são muito categóricas ao afirmar que uma criança ela ainda não tem uma condição psicológica, mental, inclusive física, de ter esta responsabilidade com a mediunidade. O ideal, neste momento, quando a mediunidade ela começa a aflorar de forma muito intensa, é levar até um terreiro de Umbanda, e ali as entidades, ao invés de quererem educar, quererem desenvolver a mediunidade, trabalharão os seus sentimentos, elas trabalharão a sua atmosfera psíquica para que elas possam ficar mais equilibradas e não fazer com que aumente ainda mais o potencial mediúnico. Até porque trabalhar em um terreiro de Umbanda, escolher colocar uma roupa branca, ela exige maturidade. É uma decisão que não pode ser eu quero, mas não quero muito. Eu desejo, mas não tenho certeza. Como a gente pode exigir de uma criança, de um adolescente, esse compromisso? Para começar agora e talvez terminar logo depois? A mediunidade, ela não é necessariamente um caminho sem volta, mas é uma decisão, quando se quer trabalhar mediunicamente, é uma decisão que precisa estar muito bem fundamentada em desejos, em maturidade, em responsabilidade. Então, normalmente, o que se faz no Cuca é tentar equilibrar não só aquela criança, não só aquele adolescente, mas também todo o ambiente que o circunda, sejam os pais, ou algum familiar, pessoas que convivem com esta criança dentro de um lar. Muitas vezes, elas são convidadas a conhecerem o trabalho de evangelização do Cuca, que é lindo, é cada vez mais forte e tem uma necessidade de trazer àquela criança, de mostrar àquela criança o conhecimento espiritual. Quando a gente
atrai, quando a gente faz com que a criança ingresse, entenda todo o processo mediúnico, todo o caminho espiritual, a gente está dando subsídios para que lá na frente, quando esta mediunidade de fato eclodir de forma muito mais intensa, ela vai ter muito mais arcabouço de conhecimento para decidir. Então, quando a gente oferece a uma criança, a um adolescente, o conhecimento, quando as entidades espirituais trabalham a psique daquela criança, quando as entidades espirituais trabalham a energia espiritual daquela criança, não é para fechar o corpo, não é para tirar uma eventual vidência. A ideia não é essa. A ideia é deixar aquele trabalhador disponível quando ele, de fato, puder ou quiser. É claro que em alguns locais, em algumas situações, a mediunidade ela pode ser tão forte que necessite que a criança ingresse em um terreiro de Umbanda. Não é o caso do Cuca. Nós não temos isso e não tivemos até hoje, passada quase 2 décadas de existência do Cuca, esta possibilidade. Por isso que a gente conversa de forma geral. No âmbito geral, todos os atendimentos que são feitos com as crianças e com os adolescentes é no sentido de dar a eles o equilíbrio espiritual. E quando se tem um equilíbrio espiritual, é como se a gente desse àquela potência mediúnica um direcionamento. Imaginem uma cachoeira, que a água cai, bate nas pedras e voa aquela nuvem de poeira d'água que acaba molhando tudo ao seu redor. O que os guias espirituais fazem é, quando a criança tem essa potência mediúnica, é dar um direcionamento a essa água, a essa cachoeira de energias. E ao invés de baterem numa pedra, direciona para um córrego, onde vai dar muito mais utilidade para quem a utiliza. Por isso que nós não recomendamos um trabalho espiritual iniciado em tenra idade. Mas isso não quer dizer que as crianças não devam estar presentes em um terreiro de Umbanda. Não é só recomendado, como nós gostamos e muito das crianças dentro da nossa casa de Umbanda. Que Pai Joaquim de Angola, que Vovó Cambina da Cachoeira nos abençoe ricamente. Que São Francisco de Assis possa ser sempre o direcionador das nossas atitudes e dos nossos pensamentos. Que Oxalá nos abençoe. Muita paz.